Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. E hoje o tema está aqui na própria descrição do vídeo, vai ser embargos de declaração. Para começar a falar sobre os embargos de declaração, é importante a gente entender o que ele é, o conceito. E basicamente, gente, embargo de declaração, ele é um recurso mais indicado para casos onde tem ali uma intenção de se reexaminar decisões ou decisões interlocutórias com o objetivo de fazer com que elas se tornem mais claras, né? Para que haja um esclarecimento acerca. Então essa é a principal função de uma oposição dos embargos de declaração. O principal objetivo deles é fazer com que haja um esclarecimento de algo ali que ficou confuso. E existem hipóteses, quando estiver relacionado a ambiguidade, ou obscuridade, ou contradição, e por último, menos importante, existir ali um tipo de omissão. Então, basicamente, vamos colocar o conceito escrito, é um recurso contra decisões de mérito ou decisões interlocutórias, que é destinado ao próprio prolator. Isso é muito importante. Quando for falar sobre o procedimento, gente, quando a gente tem ali uma oposição dos embargos, quando se opõe aos embargos de declaração, ele é mandado para o prolator da sentença, tanto no caso de decisões de mérito quanto das decisões interlocutórias. Ele vai ser mandado para quem fez aquela sentença, é ele, seja em primeiro grau ou em segundo grau. Se for no primeiro grau, a gente vai mandar para o juiz da comarca. Se for para segundo grau, a gente vai mandar para o tribunal. Quando é que a gente vai ter o cabimento de uma oposição de embargo de declaração? Existem dois artigos muito importantes quanto ali ao primeiro grau e ao segundo grau, que são esses dois que eu coloco aqui na tela. A gente tem o artigo 382 e o artigo 619. O artigo 382 do CPP, ele vai trabalhar sobre essa previsão quanto em primeiro grau. E o artigo 6, ele vai trabalhar ali quanto à perspectiva de segundo grau. Então a diferenciação básica deles é só o artigo, porque a ideia é a mesma. De que qualquer das partes, no prazo de 2 dias, pedir que o juiz esclareça, que ele declare que essa sentença era ali algum tipo de obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição. Então essa é a ideia do 382. E a ideia do 619 é basicamente a mesma, mas a ideia principal é que quando a gente fala sobre procedimento ordinário, é sempre o prazo de 2 dias. Não se esqueça, porque isso pode confundir depois com outros 2 prazos que eu irei abordar. Então, no prazo de 2 dias, as partes podem ali, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, nessas duas perspectivas de artigos previstos no CPP, opor embargos quando houver ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Bem, como eu acabei já de explanar e de dar um spoiler, essas são as 4 hipóteses possíveis para se opor embargo de declaração: a ambiguidade, a obscuridade, a contradição e a omissão. Na teoria ela é muito clara, mas quando a gente tem ali na prática, a ambiguidade e a obscuridade acabam sendo um pouco confusas. Ambiguidade, gente. A ambiguidade ela vai ser ali uma decisão, acaba tendo uma possibilidade de mais interpretação. Então, ela comporta várias interpretações e isso fica muito vago, fica ambíguo, né? O próprio sentido da palavra ambíguo está muito ambíguo. Quanto à questão de obscuridade, ela vai ali ocorrer quando a decisão ela é vaga, ela é meio que enigmática, tá muito obscuro, não tá claro, tá vendo que ela é muito sinônima da ambiguidade? Por isso que na prática acaba sendo um pouco difícil da gente perceber como a decisão tá ambígua ou se essa decisão tá obscura, é bem difícil. Contradição, a contradição ela é bem mais clara. Vai ter ali a contradição nos casos, essa decisão, ela tem ali uma ostentação de inconformidade, ela ostenta inconformidade. Por último, a gente tem a omissão, a gente pediu algo, ou a gente alegou algo e não foi ali apreciado. Isso seria omissão. Lembrando que essas hipóteses que eu falei, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, elas não dependem uma da outra. Elas são parecidas e se você pedir com base em uma, né, as duas primeiras, ambiguidade e obscuridade, elas são um pouco confusas na prática. Porque eu tinha falado pra gente não confundir, a gente tem ali os juizados especiais criminais, uma diferenciação. Por quê? Os juizados especiais criminais, ele tem lei própria, que é a Lei 9.099 de 95. Essa lei estipula que haja a possibilidade de 5 dias para se opor embargo de declaração, enquanto que na justiça, comparado, né, com o que eu já tinha falado anteriormente, né, as partes em primeiro grau e em segundo grau, elas têm a possibilidade de 2 dias opor embargo de declaração, o que é um pouco contraditório, porque nos juizados especiais criminais, a gente vai ter ali a questão de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, julgamentos de crimes de menor potencial ofensivo, enquanto que na primeira e no segundo grau são crimes mais complexos, e acaba sendo um pouco contraditório, justamente por causa que a lei ela foi promulgada mais recentemente, né, em 95, enquanto que o código ele é de 41.
Então, é muito importante que não haja essa confusão. Nos juizados especiais criminais, é 5 dias ali para se opor embargos em dias úteis. Não vamos confundir com o CPC, né, o Código de Processo Civil, que tem uma outra perspectiva com essa contagem de dias. É dias úteis. Assim como nos juizados especiais criminais, que são 5 dias, no Supremo Tribunal Federal, quando a gente tem a perspectiva de função de prerrogativa, como, por exemplo, quando o deputado federal comete um crime, tem uma ação penal de competência originária do STF. E o prazo ali para opor embargo de declaração vai ser seguido pelo próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, que no caso são 5 dias também contados úteis. Quando a gente fala de primeiro e segundo grau, temos ali a perspectiva de 2 artigos, né, o 382 e o 619, que fala que o prazo são de 2 dias úteis para se opor embargos de declaração. Quando a gente fala sobre os juizados especiais criminais, são 5 dias. E quando a gente fala sobre prerrogativa de função, que no caso no STF, são ali 5 dias. Outro ponto importante sobre os juizados especiais criminais é a questão de que também pode ter a possibilidade de opor embargos de declaração de forma não verbal, de forma falada. O procedimento é por meio de petição. Você vai redigir ali uma petição para o prolator daquela decisão de mérito ou daquela decisão interlocutória, então você vai redigir para o próprio prolator, para o próprio juiz ou para o próprio relator que fez aquela sentença. É muito importante, gente. Esse ali seria o procedimento básico. Por meio de petição, por próprio prolator, tem essa possibilidade nos juizados especiais criminais de existir ali a oposição dos embargos de declaração por meio não verbal, por meio oral nas próprias audiências. Então também não confundam, porque tem previsão expressa no artigo 83 da lei também ali 9.099 de 90 sobre os requisitos básicos para ter a possibilidade de opor embargo de declaração. São 2 e muito simples, muito básicos para você não ter dúvida. Os principais são a existência de uma decisão judicial, seja sentença, acórdão, decisão interlocutória. É necessário que haja ali a existência de uma decisão judicial. E o outro requisito é que tenha ali obscuridade, ambiguidade, omissão, contradição. São esses os 2 requisitos, gente. É muito básico, dá para matar assim tranquilamente. Existência de uma decisão judicial e que haja ambiguidade, contradição, omissão, os efeitos. É muito importante que vocês prestem atenção para não confundir quando eu falar sobre os efeitos dos embargos de declaração ali com efeitos infringentes. A gente não pode confundir com embargos infringentes, que eu vou falar posteriormente. Os embargos com efeitos infringentes, ele vai ter uma outra perspectiva, mas mais para frente irei falar sobre. Os principais efeitos dos embargos de declaração são 3. Efeito regressivo, interruptivo e integrativo. Quando a gente fala sobre efeito regressivo, significa dizer que tem essa possibilidade do próprio prolator, do julgador ali reexaminar, sem que haja modificação. Não tem possibilidade de modificação com uma oposição de embargos de declaração, gente. Isso aí é função dos embargos infringentes. Mas a gente tem a possibilidade de se reexaminar, de mandar novamente para o julgador, seja em primeira instância ou segunda instância, para que ele faça um esclarecimento, para que ele aclareie, deixe mais claro ali, explicado, certas partes que ficaram obscuras, ambíguas, omissas ou contraditórias. Quanto ao efeito interruptivo, ele é bem simples. Se tiver outro recurso juntamente ali com a relação, com uma apelação no caso, ela vai ter o seu prazo suspenso temporariamente enquanto não for julgado esse embargo de declaração. Então, ela tem esse efeito também interruptivo sobre a demanda ali. Não se esqueçam, o efeito interruptivo, se tiver, por exemplo, um procedimento de apelação conjuntamente com um embargo de declaração, a gente vai ter, então, uma suspensão temporária daquele recurso, né, da apelação, enquanto não for julgado o embargo de declaração. E o último efeito é o efeito integrativo. A partir do momento que houver ali uma sentença proferida da decisão embargada, essa decisão embargada ela vai ser colada, né, ela vai fazer parte do processo ali, ela vai ser integrada da decisão. Porque é como se ela tivesse sido, né, reexaminada, esclarecido algum ponto, ela vai ficar colada juntamente ali com a decisão, certo? Sobre os efeitos infringentes, é muito interessante, porque como eu falei, os embargos de declaração, eles não têm efeito modificativos. Quando a gente fala de efeitos infringentes, a gente vai ter essa exceção, essa possibilidade de ter ali modificação. Só que existe a possibilidade, né, dos efeitos infringentes, mas é interessante porque os efeitos infringentes, eles trazem ali modificações na decisão. Quando a gente fala sobre modificações de uma decisão, isso pode ser ali lesivo para a parte contrária. Então, a gente vai ter a possibilidade ali, a exigência que antes do prolator proferir essa decisão, ele precisa intimar a parte contrária
para que ela coloque as contrarrazões. Por quê? Porque essa mudança na sentença, ela pode trazer ali, ser desfavorável à parte contrária. Então, haja essa necessidade de, antes dele proferir a decisão, ele intimar a parte contrária para a possibilidade das contrarrazões, né, do contraditório. É muito importante, certo? E por último, a gente tem embargos para fins de pré-questionamento. O que significa isso? Assim, se não existir uma discussão da matéria nos tribunais estaduais, não é possível que essa discussão ascenda para o Supremo Tribunal Federal em sentido de recurso especial ou em sentido de recurso extraordinário. Então, é imprescindível que haja embargos para fim de pré-questionamento, que seja pré-questionado a matéria ali, naquele momento, para que haja essa possibilidade dela subir. Porque se ela não for pré-questionada aqui no Tribunal Estadual, ela não pode. A pena de supressão naquela instância. Então ela não tem possibilidade de ascender e ser discutido lá em cima. Então é muito importante que vocês não... O principal requisito, né, do conhecimento para recurso especial ou recurso extraordinário é a necessidade dessa matéria ela ser discutida, ela ser debatida no tribunal. De origem, ela tem pena de supressão. Ela não consegue... Bem, pessoal, foi isso. Basicamente, essa é a discussão que eu vou trabalhar acerca do meu seminário de processo penal, em frente ali a recursos que a gente está trabalhando nesse semestre. E eu quis trazer um pouco sobre essa discussão dos embargos de declaração, para caso você também tenha alguma dúvida. Deixe seu like, comente nos comentários ideias de próximos vídeos que eu posso estar trazendo aqui no canal e a gente se vê em breve. Tchau!